Hello, tudo bem? Verbo irregular contra verbo regular. Qual que é a diferença entre eles, Caio? Oh my God! Eu sempre escuto assim, nossa, verbos regulares ou irregulares em inglês, e aí eu fico travado. Eu nunca sei exatamente quando eu uso um, quando eu uso outro, se é o verbo que eu estou vendo é regular, se é irregular. Bom, hoje eu vou te explicar a diferença entre eles e vou também deixar uma lista de verbos regulares, tá bom? No conteúdo completo. Então aproveite. Então vamos entender primeiro o que é um verbo regular. Eu vou te explicar o que é o verbo regular, depois o irregular. E aí você vai entender no final dessa aula quando e como usar cada um deles. Vamos lá. Verbo regular são aqueles que para colocar ele no passado só adicionamos o ed no final dele, ok? Como assim, Caio? Só adicionamos o ed? Assim, ó, work, a palavra work, que é trabalhar. Work é um verbo regular, tá? É um exemplo, é um dos verbos regulares. Portanto, para nós falarmos trabalhar no passado, a gente só coloca o ed, que fica worked. Worked. Olha lá, ó, work mais o ed no passado, para o verbo ficar no passado. Então ficou trabalhei, trabalhou. Então, se work é trabalhar, worked, trabalhei, trabalhou, entendeu? Viu que simples? É simples assim, muito simples mesmo. A grande maioria dos verbos são regulares, tá bom? Então, agora você já sabe que para colocar um verbo no passado é só colocar ed e pronto. Outros exemplos de verbos regulares. Olha lá, ó. Play, jogar, played, ok? Joguei, jogou. Add, adicionar, added, ok? Adicionei. E walk, andar, walked, ok? Andei, e assim, andou, assim por diante, tá bom? Entendeu? Ó, aqui, ó, play, só colocou ed no final, played. Add, added. Walk, walked. Lembrando que a pronúncia aqui, ó, é mais ou menos assim, ó, tá? É played, tá? Played, added, walked. Ok? Não vai falar assim, ó, played, ou added, ou walked. Não, porque eles não vão entender, tá bom? Então a pronúncia do ed é mais ou menos um T mudo, tá? Então, played, added, walked. Ok? Perfeito? Ok. Existem alguns verbos regulares que o verbo termina em consoante, vogal, consoante. E nesse caso, a gente tem que repetir a última letra e aí colocar o ed. Exemplo, como assim, Caio? Ó, a palavra stop, tá vendo? Stop é parar, né? Então, ó, o stop termina em consoante, que é o T, vogal, O, consoante P. Então, stop, parar. Então, para eu colocar, ele é regular. Então, para eu colocar ele no passado, ao invés de eu colocar só ed, eu tenho que duplicar a última letra, que aqui no caso é o P, e colocar ed. Então, ó, em vez de ficar stop com um P só, vai ficar stop com dois P's. Duplica o P, tá bom? A última letra. Então, é stopped, ok? Stopped. Permit, permitted, ok? E occur, occurred. Então, ó, permite um T, aqui no passado dois T's. Occur, um R, aqui no passado dois R's. R mais duplica a última letra mais o ed. Ok? Simples assim. Legal, entendi já, Caio, que verbo regular, eu só coloco ele no o ed no final do verbo e acabou, eu estou falando o verbo no passado. E você me deu o exemplo aqui da palavra, por exemplo, work, que é trabalhar. E para eu falei trabalhei, trabalhou, é worked, coloquei ed e pronto. Isso é um verbo regular. Tem aí a grande maioria dos verbos são regulares. Agora é o irregular, Caio. Bom, verbos irregulares são verbos que, para colocar no passado, ao invés de colocarmos ed, a palavra muda. Como assim a palavra muda? Então, se aqui no regular a palavra a gente simplesmente coloca ed, ó, play, played, é a mesma palavra, só que a gente coloca ed no final. Já no verbo irregular, não. Ela muda sim. Então, ó, go, ou muda ou fica igual. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Ou muda ou fica igual não, né? Muda, mas não coloca o ed no final, tá bom? Para não te confundir. Vamos lá. Go, que é o ir, tá bom? O passado simples dele é o went. E o particípio passado é o gone, tá? Fui. Então é go, went,
gone. Tá vendo que não tem aqui, neste caso aqui, não tem o ed, goed, ó. Então, ó, se observarmos os verbos acima que dei exemplo, quando colocamos eles no passado, não adicionamos o ed no final deles, e sim mudamos a palavra, ó. Então, se go, ir, se ele fosse regular, se a palavra go, que é o ir, fosse regular, ficaria goed, certo? Que é go mais ed no passado. Porém, como ele não é regular, o passado dele fica went ou gone, entendeu? Então, por exemplo, go, que é ir, presente, passado simples, went, passado particípio, gone, ok? Give é dar. Ah, se fosse regular, né? Seria assim, não. Give it, né? Se fosse regular. Mas até traduziu, mas não é não, tá? É gave. Vamos ver por aqui, ó. Gift. Se fosse regular, coloca ed no passado. Como ele não é regular, a gente tem que entender, ver a lista dos verbos regulares, achar ele e ver como que ele é no passado. Passado simples, gave, tá bom? Gave, day e given day. Aconteceu uma coisa aqui muito interessante, né? Ó, gift, ó. Nosso amigo Google traduziu aqui como deu, tá? Dar no passado. Porém, não é, tá bom? Não é. O correto é aqui o gave, tá? Give, gave, given, ok? E aí sim é o correto. Então, por isso que a gente não pode confiar totalmente no Google. Porque senão a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Ele é muito bom e ele é nosso amigo muito eficiente. Porém, é muito importante que você realmente saiba inglês para não cair nessas armadilhas, senão vai ficar tudo errado, tá bom? Bom, próximo. Have é ter, had, had. Então, have é ter, had é tive, had é tive. Tá vendo que, mas Caio, essas palavras aqui não mudaram. Sim, não mudaram, porém não tem ed no final, entendeu? Então, have, se fosse regular, seria haved. Seria assim, né? Have, e o passado seria haved, certo? Porém, não é, tá? Ele é have, had, had, ok? O passado dele é had e had. Mas mesmo igual aqui ele é irregular? Sim, ele é irregular. Podia ser, tem sit, por exemplo, se não me engano, sit, que é tudo igual. O presente e o passado escreve igual, tá? Porém, ele é irregular. Por que que ele é irregular, Caio? Se é tudo igual? Porque não tem ed no final do verbo ali, tá? Regular são os verbos que tem ed no final, tá bom? Fechado? É isso. Os irregulares, a palavra muda, ok? Então, se você tem alguma dúvida como usar o passado simples ou o passado particípio, tá? Por favor, veja os conteúdos. Vai lá no site da Ensinando Inglês ou nos seus e-mails. Hashtag 14, formando frases no passado em inglês e verbo to be no passado. E o hashtag 17, presente perfeito em inglês. E aí você vai entender mais quando você vai usar o tempo particípio ou o tempo simples, ok? Vamos consolidar o aprendizado e ver alguns exemplos com cada um deles, tá? Verbos regulares. Verbos regulares no presente, exemplo na frase, ó. I call my friend, eu chamo meu amigo. I called my friend. Olha lá a pronúncia, tá? I called my friend. Não é called, não, tá? Não é I called my friend. Não, ninguém vai entender você. I called my friend. Repete comigo. I called my friend. Ok, isso mesmo. Eu chamei o meu amigo. Presente. Esse aqui é verbo regular. Vamos lá. Work. I work a lot. Eu trabalho muito. I worked a lot. Eu trabalhei muito. I like juice. Eu gosto de suco. I liked juice. I liked juice. Ok? Eu gostava de suco. Agora vamos ver alguns exemplos de verbos irregulares. Olha lá. No presente fica I drink juice. Eu bebo suco. E no passado, como a palavra drink é bem abrasileirado falando, né? Drink. Vamos drink. Aí ninguém vai te entender. Drink, ok? Drink. Então, quando drink,
vai ficar, ele é irregular, então vai ficar, muda a palavra e fica drunk, tá? I drank juice, tá? Eu bebia suco ou bebi suco. I fly every day, eu voo todos os dias. I flew every day, eu voava todos os dias, ok? I fly every day, I flew every day. I take a shower, I took a shower, ok? Eu tomo banho, eu tomei banho, I took a shower, entendeu? Você viu? Porque, mas se fosse take não é regular? Não, take se fosse regular seria assim. Como ele é irregular, é took, entendeu? Entendi, Caio, perfeito. Entendi já que os verbos regulares, as palavras mudam e os regulares é só colocar ed no passado. Mas como saber quais são os verbos irregulares? Então, eu vou te pedir o seguinte, baixa a lista dos principais verbos regulares que eu vou deixar em algum lugar no conteúdo completo para você, tá bom? É muito importante você baixar a lista e aí você começar a ver lá, começa a ver. E se você conseguir ver todo dia um pouquinho, você vai ver que em pouco tempo você já vai ser mais natural você identificar quais são os verbos regulares e quais os irregulares, tá? Tem alguns muito importantes que são irregulares, have, go, e assim por diante. Tem alguns muito importantes que você precisa entender e aprender eles, tá? Tem uma lista, na lista tem os mais importantes. Agora, como você vai fazer para discernir? Pega a lista, baixa ela e lê. Cada dia um pouco, tenta usar nas frases. E aí sim, você vai conseguir em pouco tempo utilizar e discernir quando é um verbo regular, quando não é um verbo regular e assim por diante. Tá bom? Então é isso aí. A aula de hoje acabou. Essa aula aqui faz parte da comunidade Inglês Passo a Passo Free, onde toda terça e quinta você recebe uma aula nova, exatamente, ok? Então, toda terça e quinta você recebe uma nova aula no Inglês Passo a Passo Free. Se você ainda não se cadastrou, tem o link para você se cadastrar. Aproveite, tá bom? Aproveite para você entender a base do inglês. Então é isso, por hoje é só. Deixe o seu comentário que é muito importante para mim. Muito, mas muito obrigado mesmo por participar dessa aula e pode contar comigo. Deixe o seu comentário e compartilha com seu amigo, tá bom? Fica com Deus. See you. Bye bye.